Aula 16. Primeiro Reis. A exemplo dos livros de Samuel, os livros de Reis formavam um só livro nas escrituras hebraicas antigas. Foi dividido em 2 livros por ocasião da tradução dos escritos hebraicos antigos para a língua grega, a Septuaginta. Primeiro Reis. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospereis em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Reis não possuía apenas uma mensagem política, mas profética e edificante. O livro de Reis narra acontecimentos e histórias que se tornaram uma advertência para o remanescente do povo de Deus, proporcionando assim uma lição prática no sentido de que a rejeição da aliança com Deus é um ato pecaminoso e rebelde e que só pode provocar a ira e o castigo divino. O livro de 1 Reis narra a história e os acontecimentos do rei Davi ao rei Acasias, fatos que ocorreram por volta de 1017 a 898 a.C. Descreve uma série de acontecimentos importantes, tais como a construção do templo por Salomão, descrito no capítulo 6, a transferência da arca, descrita no capítulo 8, e a divisão do reino, descrita no capítulo 12. O livro de Reis narra acontecimentos e histórias que se tornaram uma advertência para o remanescente do povo de Deus, proporcionando assim uma lição prática no sentido de que a rejeição da aliança com Deus é um ato pecaminoso. Primeiro Reis. Data. Os acontecimentos descritos em 1 Reis abrangem um período de cerca de 119 anos, da velhice de Davi ao início do reinado de Acasias. Esse livro registra acontecimentos históricos de Israel, no lugar em que, segundo Samuel, os interrompe, e foi escrito, provavelmente, em 580 a.C. A despeito das muitas controvérsias sobre a data do livro, num ponto, a maioria dos teólogos e estudiosos do livro concordam. Grande parte do livro foi escrito antes da destruição de Jerusalém. O livro de 1 Reis narra a história e os acontecimentos do rei Davi ao rei Acasias. Fatos que ocorreram por volta de 1017 a 898 a.C.
Primeiro Reis. Autor. É grande a busca teológica e arqueológica por algum escrito antigo ou achado que venha ajudar a desvendar de maneira mais clara os eventos cronológicos do livro. Os que hoje afirmam não possuir dificuldade de ordenar cronologicamente as narrativas históricas contidas no livro dos Reis demonstram ser mais corajosos do que sábios. O autor do livro de Reis é desconhecido. Acredita-se que Jeremias tenha compilado os registros escritos por Natã e Gade. Os atos do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Vários foram os nomes sugeridos, apontados como prováveis autores do livro dos Reis. Houve no passado quem defendia veementemente a autoria de Esdras, pensamento que subsistiu até a Idade Média. No entanto, recai sobre o profeta Jeremias os indícios mais fortes de autoria, embora existam controvérsias. Primeiro Reis descreve uma série de acontecimentos importantes, tais como a construção do templo por Salomão, descrito no capítulo 6, a transferência da arca, descrita no capítulo 8, e a divisão do reino, descrita no capítulo 12. Jesus Cristo, revelado em Primeiro Reis. O livro de Primeiro Reis cita duas figuras que tipificam o Messias de uma maneira interessante. A primeira figura é a de Davi morrendo, e a segunda é a do reinado de Salomão. A morte de Davi e, obviamente, o fim do seu reino apontava, porém, para um reino vindouro que jamais terá fim. O reinado de Salomão revela uma interessante figura do Messias, que apontava também para os dias por vir. Salomão foi quem construiu a casa de Deus, o templo, o que apontava para a Igreja de Jesus. A minha casa será chamada casa de oração. O reinado ilimitado de Davi ainda está sendo aguardado e certamente se dará no milênio, enquanto a realidade da Igreja já experimentamos hoje. Diante dessas duas revelações de Cristo e sua obra, temos em suma Jesus Cristo, o Rei eterno da Igreja. O livro de Primeiro Reis registra acontecimentos históricos de Israel, no lugar em que, segundo Samuel, os interrompem, e foi escrito provavelmente em 580 a.C. Primeiro Reis. Tema principal: A exemplo da autoria do livro,
Vários são os temas sugeridos, passando desde a exemplos de reis a governos humanos e divinos. Porém, o tema apropriado para 1º Reis deve se acoplar de forma vigorosa à verdade mais latente no livro todo. É bem possível que os livros de Reis foram escritos para levar os exilados a refletir sobre a sua história e retornar ao Senhor. Se assim crermos, o tema mais propício será Lições da Divisão do Reino Unido. O tema principal de 1º Reis é Lições da Divisão do Reino Unido. 1º Reis. Palavra-chave. Não existe dificuldade em encontrar a palavra-chave do livro dos reis, e muitos a citam com base na história dos reinados. Dado as inúmeras histórias de reis e reinos apresentados neste livro, a palavra-chave precisa ser realeza. O autor do livro de Reis é desconhecido. Acredita-se que Jeremias tenha compilado os registros escritos por Natã e Gade. Primeiro Reis. Divisão.